na aula de hoje? Eu acho que sim. Então, vamos começar da onde nós paramos Ô, na Pro, aula passada. Oi, Ícaro. bom dia primeiramente, né? Bom dia. Mas nesse caso, então, nem sexta a gente teria aula, referente Não, ao nós conteúdo temos, novo? nós temos sexta-feira. Vocês Uhum. têm aula? Ah, vocês têm aula comigo na sexta? Sim, Sim, sim. sexta vocês têm aula. Eu quero encerrar essa semana. Na sexta eu faço mais exemplos de explicação e na próxima semana, se tudo der certo, a gente só tira dúvidas da lista. Aí eu não começo assunto novo. Na aula de hoje eu quero explicar, na aula de sexta eu quero dar exemplos, e na aula da semana que vem, na quarta-feira e sexta-feira, trabalhar na lista. Meu whiteboard aqui, ele atualizou, eu estou meio perdidinha nele. Então, o caderno de física aberto. Na aula passada, nós estávamos vendo já bloquinhos sobre superfícies, e eu lembro que eu parei com vocês numa situação onde eu tinha um bloquinho, e nesse bloquinho eu coloquei uma força F, inclinadinha para cima, tá? Foi aí que eu parei na aula passada. Confere aí para mim, Lucas, confere para mim, Sofis, Otávio, confere se foi uma situação desse tipo que eu parei na aula passada. Na aula de hoje eu vou fazer uma situação parecida, tá? Só que em vez de ser a força para cima, eu vou pegar essa situação aqui, ó. Uma superfície, um bloquinho, pode ser um corpo qualquer, eu lembro que eu falei disso para vocês na aula passada, só que agora eu vou colocar a força inclinadinha para baixo, tá bom? Isso é uma situação parecida com aquela que a gente de vez em quando vivencia. A gente tem, por exemplo, uma mesa na casa da gente, né? E a gente quer empurrar a mesa. Aí o que a gente faz? A gente vai lá, bracinho para baixo, né? Eu quero empurrar a mesa. A gente vai e apoia a mão assim na mesa e começa a empurrar. Só que ao invés de fazer uma força na direção horizontal, a gente está fazendo uma força mais inclinadinha, como se estivesse apoiando na mesa, tá certo? Tem alguém aí com o microfonezinho ligado? Vou pedir para desligar. Então, eu estou numa situação parecida com essa, certo? Não lembro se na aula passada, os exercícios que eu fiz, eu pus cálculo, ou se eu só fiz com letrinhas. Aqui eu vou pôr alguns cálculos para a gente, ó. Vou supor a massa desse bloquinho como sendo 10 quilogramas. Vou supor que eu estou aplicando uma força F de intensidade 500 newtons. E eu quero saber, nessa situação, quanto vale a força normal e quanto vale a aceleração que esse bloquinho está se movimentando, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nesse tipo de exercício é desenhar para onde é o movimento. Então, eu vou empurrar esse bloquinho vai se deslocar para a direita. Portanto, eu tenho aqui o sentido do movimento. Deixa eu diminuir aqui, essa configuração para mim está estranha. Então, eu tenho um movimento que vai ser na horizontal para a direita, tá? Esse é o sentido da aceleração desse bloquinho. Além de eu olhar o sentido do movimento, segunda coisa que eu vou fazer é desenhar todas as forças que estão atuando na situação. Então, o bloquinho tem massa. Se esse bloquinho tem massa, esse bloquinho tem força, peso. Lembrando que a força-peso é uma força... Nossa, não sei o que acontece nessa luzinha aqui, meu Deus. Mudou tudo aqui para mim. Deixa eu mudar a cor aqui. A força-peso é uma força sempre na vertical e para baixo. Tá? Reação do peso. Está lá no centro da Terra. Está lá a reação da força-peso. Além da força-peso, tem a força normal. E a força normal, quem aplica
é a superfície. Reação da força normal. Vamos descobrir aqui onde está a reação da força normal. Então, eu tenho uma mesa. A reação da força normal está na mesa. Ação e reação nunca estão no mesmo corpo, tá? Força-peso, reação no centro da Terra. Força normal é a força que a mesa aplica no bloquinho, a reação está lá na mesa. Agora, eu vou precisar decompor a força F. Vou imaginar aqui que essa força F está fazendo um ângulo, igual da aula passada, de 30 graus com a horizontal, tá bom? Tem um ângulo aí. Para começar a resolver esse problema, eu vou decompor a força peso, a força F, em uma componente Fx e em uma componente Fy. Ó, o Fy estaria aqui fora, ó, tá? Mas o que eu vou fazer com esse Fy? Esse Fy, eu vou desenhar ele lá no bloquinho. Por que eu vou desenhar ele no bloquinho? Porque é ele que é responsável aí por uma das componentes da força que está sendo aplicada no bloquinho. Então, eu vou desenhar meu Fy aqui, ó, no bloquinho. Pode ser aqui na beiradinha, ó, tá? Então, eu tenho duas componentes, Fx e Fy. Lembrando, aqui está o meu vetor F, ele tem uma componente Fy, e ele tem uma componente Fx. Como o meu vetor F é um vetor na diagonal, a componente Fx está na horizontal e a componente Fy está na vertical. O vetor F aponta para a direita, então o Fx está para a direita, porém ele aponta para baixo, então o Fy está apontando para baixo também. Aqui está o ângulo de 30 graus. Lembrando das relações trigonométricas, eu falei isso na aula passada. Quais são as relações trigonométricas que a gente tem? Seno e cosseno. Já mostrei isso na aula passada. Quem seria o seno do ângulo? O seno do ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. No caso, cateto oposto Fy, hipotenusa o F. Quem é o cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. No caso, cateto adjacente é o Fx, hipotenusa é o F. E aí nós tínhamos, já da aula passada, já escrevi isso para vocês na aula passada, que a componente Fy, cadê minha caneta? Tá aqui. Não estou achando minha caneta. Acho que eu vou lá para o PowerPoint, eu estou com uma dificuldade nessa configuração nova aqui. Aqui. Absurda. A componente Fy, então vai ser o F vezes o seno do ângulo. E a componente Fx, o F vezes o cosseno do ângulo, tá? Lembrando da tabelinha 30, 45, 60, seno e cosseno. Aí nós tínhamos meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e meio. Mantenha essas informações junto com vocês. Lembre-se que agora a gente juntou tudo. Vetores, equações de movimento retilíneo uniforme variado e decomposição de vetores, leis de Newton, tá tudo junto e misturado de novo, tá? Olhando para o corpinho, o que a gente tem de forças nesse corpinho agora? Nós temos a força normal, na vertical para cima. Nós temos a componente Fy para baixo. E temos a componente do peso para baixo. Estou olhando só a vertical, tá? Portanto, na vertical, que seria para nós o eixo Y, ele não se movimenta. Ele não está indo nem para cima e nem para baixo. Isso significa que a força resultante é zero.
Todas as forças que estão para cima têm que ser iguais às forças que estão para baixo. Para cima, eu tenho a força normal. Para baixo, eu tenho a componente Fy e tenho a componente peso. Vetores de mesma direção e mesmo sentido eu somo. Vetores que têm direções e sentidos opostos eu subtraio. E a soma de todos esses vetores tem que dar zero, porque ele não se movimenta na vertical. Isso é o mesmo que dizer que o Fy mais o P, os dois juntos, tem que ser igual à força normal. E uma das perguntas era exatamente quanto vale a força normal. Então, a força normal eu vou calcular como sendo F vezes o seno do ângulo, porque isso aqui é o Fy, aqui em cima, ó, mais o peso, que é M vezes G. Portanto, a força normal vai ficar, o F é 500, o seno é meio, a massa é 10, a aceleração da gravidade eu vou usar como 10, isso aqui, portanto, vai dar 250 mais 100. Portanto, a força normal vai dar 350 newtons. Respondi uma partezinha do problema. A outra pergunta que eu tinha no problema era a aceleração. Então, vamos descobrir quanto vale a aceleração nesse caso. Para achar a aceleração, eu vou pensar no movimento. O movimento é na horizontal. E na horizontal, eu tenho uma força atuando. Na horizontal, eu tenho a componente Fx. Então, quando eu olhar a horizontal, o que eu sei que acontece na horizontal, que é o eixo x? Eu vou ter a aceleração, então eu não vou escrever força resultante igual a zero. Eu vou escrever força resultante igual a m vezes a. A única força que está atuando na horizontal é a componente Fx. Então, Fx é igual a m vezes a. Quem é a componente Fx? Está aqui, ó. O Fx, ele é o F multiplicado pelo cosseno do ângulo. Eu tenho o valor do F, eu tenho o valor do ângulo, então eu sei o cosseno, eu tenho a massa, com isso eu acho a aceleração. O F é 500. O cosseno de 30, olha na tabelinha, o cosseno é raiz de 3 sobre 2. A massa é 10. Com isso, eu vou descobrir a aceleração. Vou tirar um zero de cada lado, ó. 50 dividido por 2 dá 25. Então, essa aceleração vai dar 25 raiz de 3 metros por segundo. Se eu souber que partiu do repouso, eu ainda posso descobrir o quanto ele percorreu em 5 segundos. Eu posso descobrir a velocidade final dele quando ele percorreu 20 metros, e assim por diante, ok? É só mais um exemplo de uma situação com um bloquinho, onde eu tenho uma força atuando, e essa força não está na horizontal. Na aula passada, eu dei vários exemplos com forças na horizontal. Eu dei um exemplo com uma força só puxando para a direita, depois eu pus duas forças para a direita, depois eu pus uma para a direita, uma para a esquerda, depois eu pus duas para um lado e outra para o outro, inclinei a força F para cima, agora eu inclinei a força F para baixo, tá? Vocês estão ficando aí no caderno de vocês, quem tem caderno de física, está ficando com um exemplo, pelo menos, de cada uma das situações anotados no caderno. E aí, quando for fazer a listinha, dá uma consultada no caderno para ver os exemplos feitos, ou vai lá no e-book e olha no e-book a aula de questões comentadas também sobre o assunto. Agora eu vou falar para vocês de uma outra situação de bloquinhos. Estou subindo aqui minha tela. Onde, ao invés de eu ter um bloquinho apenas, eu vou ter mais de um bloquinho, tá? Então, eu vou voltar aqui para a caneta preta, vou aumentar minha tela,
E eu vou pôr a seguinte situação para vocês. Imaginem vocês agora que eu tenho uma superfície. Lembrando, a superfície é perfeitamente lisa, não tem irregularidade, não tem atrito. Agora, eu estou colocando sobre essa superfície um bloquinho, que eu vou chamar de bloquinho A, e vou colocar encostado no bloquinho A um outro bloquinho, que eu vou chamar de bloquinho B, tá? Agora eu tenho 2 bloquinhos na situação. Sempre que eu tiver mais de um bloquinho, eu vou seguir algumas etapas para resolver o problema. Que etapas são essas? Essas são as etapas que eu faço, tá? Depois cada um vai descobrir o seu jeitinho de resolver. Primeira coisa que eu faço, quando eu tenho mais de um bloquinho na situação, é desenhar o sentido do movimento. Por enquanto não tem movimento, tá? Mas eu vou desenhar o sentido do movimento. Cadê aqui onde eu volto? Cima. Desenhar o sentido do movimento. Isso ajuda a gente a resolver qualquer problema de bloqueio. Segunda coisa que eu vou fazer, eu vou desenhar todas as forças. O sentido do movimento me ajuda a descobrir, quando eu for desenhar todas as forças, qual é a maior e qual é a menor, tá? Me ajuda a descobrir também, quando eu for escrever a lei de Newton, qual é a força que eu vou escrever primeiro. Então, desenho o sentido do movimento, depois eu desenho todas as forças. Em seguida, eu vou aplicar a lei de Newton, a segunda lei, tá? Qual é a segunda lei? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Só que eu vou aplicar para cada bloquinho que aparece no meu problema. Para cada corpinho, tá? Se for um, eu aplico uma vez só. Se for dois, eu aplico 2 vezes essa lei. Se for 3, eu aplico 3 vezes. Se for 4 bloquinhos, eu aplico 4 vezes essa lei. Quando eu escrever a lei de Newton para cada um dos bloquinhos, eu vou cair num sisteminha matemático. E aí eu vou resolver o sisteminha matemático. E de que maneira eu vou resolver o sistema matemático? Eu, Gláucia, vou resolver o sistema matemático sempre somando, tá? E aí acabou a física. Daí em diante é só conta e é só matemática. Aí eu já estou respondendo o que o problema está me perguntando. Então eu vou seguir esses 4 passos. Eu vou desenhar sentido do movimento, eu vou desenhar forças, eu vou aplicar a segunda lei de Newton, eu vou cair num sisteminha matemático que eu vou resolver sempre usando a soma das equações. Então, vou imaginar aqui um bloquinho A de massa, vou marcar aqui do ladinho, ó, massa do A, 8 quilogramas. Estou supondo, faz de conta que isso aqui são os meus dados desse exemplo. Massa do bloquinho B, 2 quilogramas. Vou aplicar uma força F de 70 newtons, vocês já vão ver aonde. Vou aplicar uma força F de 70 newtons. E nessa situação que eu aplicar a força F de 70 newtons, eu vou querer saber quanto vale a aceleração do conjunto e quanto vale a força que existe entre o A e o B. Tá? Então, já sei as massas dos bloquinhos. Vamos supor que eu esteja empurrando o bloquinho A com uma força F, tá ali do ladinho o valor da força F, 70 newtons para a direita. Se eu sei para onde essa força está sendo aplicada, então aqui tem uma ação, né? Eu estou empurrando o bloquinho A, vai ter uma reação. O bloquinho A vai me empurrar. As reações que pertencem a corpos que não fazem parte da situação, eu não vou desenhar mais. Já vou explicar para vocês o que eu não vou desenhar mais. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: eu empurro A com uma força F.
Quando eu empurro o A é quem empurra o B. Eu não estou empurrando diretamente o B, eu estou empurrando o A. Por consequência, o B vai ser empurrado também. É como se eu tivesse uma mesa e uma cadeira encostados. Eu empurro a mesa e a mesa empurra a cadeira. Bom? Um corpo que vai empurrar o outro. Necessariamente, eu não estou aplicando a minha força nos dois, mas o conjunto vai se movimentar. Para onde esse conjunto está se movimentando? Ó, olha, desenhando aqui o sentido do movimento com um marca-texto amarelo. Se eu empurrei o A para a direita, esse conjunto vai ter um movimento para a direita. Portanto, ele vai ter uma aceleração nesse sentido. E a aceleração do A e do B são iguais. Não é porque eu empurrei o A que o B sai correndo na frente. Ou o A vai mais rápido do que o B. Tá? Os dois se movimentam juntos. Então, primeira etapa eu já fiz, ó. Desenhei o sentido do movimento. Segunda etapa, eu vou desenhar todas as forças da situação. Quando eu falo vou desenhar todas as forças, são todas as forças mesmo. Eu sei que eu tenho no A o peso na vertical para baixo. Então, ó, vou desenhar aqui no meio do A o peso dele na vertical para baixo. Reação do peso do A. Isso aqui eu não vou ficar desenhando mais, não. Vou desenhar só essa vez agora. Reação do peso do A está lá no centro da Terra. Tá? Toda ação tem sua reação. O B tem massa, portanto, o B tem peso. O peso do B é na vertical para baixo. Reação do peso do B está lá no centro da Terra. Mas eu analiso bloquinhos, eu não analiso a Terra. Portanto, esse par aqui de reação não vai entrar no meu exercício. O que mais eu sei? Eu sei que o bloquinho A e o bloquinho B estão sobre uma superfície. O que significa que, se eles estão na superfície, tenho aí, portanto, a tal da força normal. Onde é que eu desenho a força normal? Na vertical para cima. Então, tem uma força normal no A, tem uma força normal no B. São dois bloquinhos. Onde está a reação dessa força normal? Está lá a mesa, a superfície. A mesa aplica uma força no bloquinho, o bloquinho reage, o bloquinho aplica força na mesa. Então, tá aqui a normal do A, tá aqui a normal do B, que é a superfície. Ação no bloquinho, reação na mesa. Não tem atrito, então a mesa não está entrando no problema. A reação da força da mesa não faz parte do meu exercício. O que mais que não faz parte do meu exercício? Eu estou empurrando o bloquinho com uma força F. Né? Então, tem a minha força. Opa, deixa eu arrumar aqui meu desenho. Tenho eu empurrando o bloquinho. Estou lá, eu empurro o bloquinho com uma força F. Né? Essa força que está lá no bloquinho. Isso é uma ação. A toda ação existe uma reação. Então, quando eu aplico uma força F no bloquinho A, o bloquinho A aponta com uma força F para mim. Ação e reação. Só que eu também não faço parte do problema. Então, a reação na minha mão não entra. Entra apenas as forças no bloquinho. Tem mais forças aí? Sim, tem mais forças aí. Quando eu empurro o bloquinho A, o que o bloquinho A faz? O bloquinho A empurra o bloquinho B. Não desenhe um vetor assim, ó, começando dentro do A e terminando dentro do B. Significaria, o A empurrou o B, F do A empurrando o B. Não façam isso, tá?
Como é que vocês vão desenhar a força do A empurrando o B? Quando o A empurra o B, essa força, ela está no B. Então, vem aqui na superfície do B, ó. Aqui está a superfície do B. Onde começa a superfície do B, você desenha a origem do vetor e põe a extremidade lá do outro lado, ó. E diz o seguinte: o A empurra o B para a direita. O A empurrou o B, portanto, F de A em B. Isso é uma ação. O A empurrou o B. A toda ação existe uma reação. Se o A empurra o B empurra o A. Onde está a reação? Vou desenhar a reação em verde aqui, ó. Pega a superfície do A, que está em contato com B, ó. Estou desenhando a superfície do A em contato com B em verde. Professora, Oi? eu tava com uma curiosidade aqui, que eu tava pensando. Quando eu tava pensando aqui, eu pensei naquela força, por exemplo, quando você tá fazendo uma curva no carro e o seu corpo é meio que jogado para fora da curva, assim. Você não é jogado para fora, tá? O que acontece é assim: quando você está fazendo uma curva com um carro, o carro faz a curva, você não. A sua tendência é continuar em linha reta. Isso é inércia, tá? O que vai fazer você fazer a curva e não continuar em linha reta é o cinto, o banco do carro, tá bom? Eu vou chegar nessas situações um pouquinho mais para frente, tá? Essa situação é mais difícil de analisar, mas eu vou chegar nela o ano que vem. Tá? Aqui eu estou na ação e reação de dois bloquinhos. Então, o A empurrou o B. O que o B faz? O B empurra o A. Estou desenhando aqui, ó. Começando no A, aqui onde está encostadinho no A, indo lá para o outro lado, F, B, A. Então, eu tenho F, A, B e F, B, A. Quem é F, A, B? É a força que o A aplica no B. Isso aqui é uma ação. A toda ação existe uma reação. Se o A empurra o B empurra o A. Então, ação e reação não estão no mesmo corpo. A ação está no B, a reação está no A. Tá certo? A ação está aqui no B, reação está no A. São em módulos iguais. E por que, nesse caso, eu vou levar em consideração a força de reação e na terra eu não estou levando, na mesa eu não estou levando, na minha mão eu não estou levando? Porque eu estou olhando os bloquinhos. Quem é que eu analiso no sistema? Os bloquinhos. Existe uma força de contato entre o A e o B. Eu poderia chamar de força normal entre A e B. Poderia chamar de força normal entre B e A. Mas para não ficar carregando tantas letrinhas, FNAB, FNBA, eu sumi com a letrinha N. É uma força normal que existe entre eles? Sim, porque é contato entre duas superfícies. Sempre que eu tenho superfícies em contato, eu tenho força normal. Se quiser, pode chamar o seguinte: pode chamar a força que o A faz no B de F1 e a força que o B faz no A de F1'. Tanto faz. O nome que você dá para essas forças pode ficar a critério de vocês. Posso chamar de F12 e F21? Pode. Pode chamar do nome que vocês quiserem. Mas é um par ação e reação. O que eu fiz? Desenhei o sentido do movimento, desenhei todas as forças que existem na situação. Portanto, eu já fiz aqui o segundo passo da minha listinha. Tá? Eu estou resolvendo esse probleminha em etapas. Desenha para onde vai os bloquinhos,
Desenhe as forças existentes na situação. Agora, o que eu vou fazer? O terceiro passo. Aplicar a lei de Newton. Para vocês entenderem como eu vou aplicar a lei de Newton, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar aqui, ó, essas reações que não estão entrando no meu problema, para ganhar lousa. Vou apagar isso aqui, mas eu vou deixar essa informação aqui, ó. FAB em módulo é igual a FBA em módulo. Vou guardar essa informação aqui do cantinho. Eu vou escrever a segunda lei de Newton, que é força resultante igual a massa vezes aceleração. Vou começar pelo bloquinho A. Depois eu vou olhar o bloquinho B. Para fazer isso, como é a primeira vez que eu estou fazendo com vocês, eu vou desenhar o bloquinho A separado do bloquinho B, tá? Então, imagine aqui, ó, bloquinho A. Quantas forças eu tenho no A? Eu tenho a força F, que sou eu empurrando, para a direita. Isso aqui é uma força que está no bloquinho A. Outra força que está no bloquinho A. A força do B reagindo ao empurrão do A. Então, tem essa força aqui, ó. Então, olhando para o A, eu tenho essa força F e eu tenho a força do B empurrando o A. Eu tenho duas forças desenhadas aí. Além dessas duas, eu tenho no A o peso dele na vertical para baixo e tenho ainda no a força normal na vertical para cima. Porém, o que eu sei dessa situação? O bloquinho A não se movimenta na vertical. Se ele não se movimenta na vertical, eu desenho a normal, eu desenho o peso, mas ela não entra na resolução do meu exercício. Estou pondo aqui, ó, um tracinho preto. Eu vou pôr esse tracinho preto empontilhado para lembrar que isto aqui, ó, não vai entrar na solução. Porém, eu tenho que desenhar essas forças sempre, porque vai ter situação que elas vão entrar. Então, tem que desenhar, tá? Quem entra no movimento? Como o movimento é na horizontal, quem vai entrar para o movimento vai ser o F e o FBA. O movimento, eu sei que é um movimento para a direita, certo? Esse é o sentido do movimento. Portanto, eu vou escrever a lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Eu fiz um desenho para vocês onde eu tinha um bloquinho com uma força para a direita e uma força para a esquerda. O que eu faço quando eu tenho uma força para a direita e uma força para a esquerda? Eu subtraio os vetores. Do maior, eu tiro o menor. Quem é o maior? O F ou o FBA? Para saber quem é o maior, eu preciso olhar o sentido do movimento. O movimento é para a direita. Então, a força que está para a direita é maior. Eu escrevo ela primeiro. F. FBA está no sentido oposto ao movimento. Se ele está no sentido oposto ao movimento, ele é negativo. Então, F menos FBA é igual a massa do A, porque eu estou olhando um bloquinho só, vezes a aceleração. Guarda essa equaçãozinha. Ó. Guarda ela. Essa é a resultante do bloquinho A. Agora eu vou escrever a lei de Newton para o bloquinho B. Vou olhar as forças que estão no bloquinho B. No bloquinho B, eu sei que tem peso na vertical para baixo. Aqui, ó, azul, desenhado em azul. Tem a força normal na vertical para cima. E tem a força do A empurrando o B, que é o A que arrasta o B. Ok? Tem 3 forças no bloquinho B. Porém, o que eu sei do bloquinho B, ele tem um movimento para a direita. Ele não se movimenta na vertical.
Se ele não se movimenta na vertical, o que eu vou fazer com essas duas forças da vertical? Elas não vão entrar na resolução do meu exercício. Elas estão ali, mas elas não entram. Agora eu vou escrever a lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Quem é a força resultante? Olha, no sentido do movimento, que é para a direita, só tem uma força, que é o F do A no B. Então, quem é a força resultante aqui? F, AB. Só tem ele. Isso é igual a massa do B vezes a aceleração. Vou guardar essa informação. Então, o que eu acabei de fazer? Eu acabei de escrever, aplicar a lei de Newton para cada um dos bloquinhos. Então, eu já fiz etapa 1, já fiz etapa 2, já fiz etapa 3. Onde eu vou cair agora? Eu vou cair num sisteminha matemático, que é onde acabou a física, tá? Qual é o meu sisteminha matemático? Meu sisteminha matemático, ele é composto pela equação do A e pela equação do B. Qual é a equação do A? Tá aqui a equação do A, ó. F menos FBA igual a MA vezes A. Então, F menos FBA igual a MA vezes A. Quem é a equação do B? Tá aqui, ó. Equação do B. FAB. Alguém abriu o microfone? Precisa falar comigo? Eu ia perguntar só se não dá para admitir que F menos FBA seja igual a FAB. Eu vou admitir isso. Se eu quisesse, eu poderia já substituir aqui, ó. Porque eu já disse que FAB e FBA são iguais em módulo, né? Mas eu vou cair sempre num sisteminha matemático, porque é fácil a gente visualizar isso quando tem 2 bloquinhos. Mas você vai ter situação com 3, 4, 5 bloquinhos, tá? E aí vai ficar difícil de você enxergar o que tá igual. Mas você pode fazer isso sim, sem sombra de dúvidas, tá bom? Eu entendi o que você falou. Tá certo, não tá errado não, tá? Mas eu vou montar aqui o meu sisteminha. Por que eu monto um sisteminha? Para ver exatamente isso que você falou. Tá aqui meu sisteminha matemático. Como é que eu vou resolver o meu sisteminha matemático? Eu vou somar. O que significa somar? A física acabou, gente. Acabou aqui. Somar significa que eu vou pegar tudo que está na frente da igualdade e vou juntar, ó. Eu vou juntar F com menos FBA com mais FAB. Tudo que estava antes do igual aqui, ó, eu juntei, eu estou somando. E depois do igual, eu tenho MA vezes A, mais, olha o sinalzinho de mais aqui, ó, mais MB vezes A. Porém, o que acontece? Acontece que o nosso colega falou, ó, FAB e FBA, eles são iguais, numericamente iguais. Se eles são numericamente iguais, esse vale menos 5 e esse vale 5. Então, eu cancelo os dois. Sobra para mim F igual MA vezes A mais MB vezes A. Como a aceleração é a mesma, porque isso aqui é a aceleração de um conjunto, eu posso colocar essa aceleração em evidência. Isso é, abro um parênteses, coloco MA mais MB e deixo o A de fora em evidência. Se eu aplicar distributiva, eu volto ao que eu tinha antes, tá bom? Olha o que eu escrevi. Eu escrevi aqui, F é igual a soma das massas vezes a aceleração. Eu estava empurrando um bloquinho A e o bloquinho A estava empurrando um bloquinho B. É a mesma coisa se eu tivesse um corpo AB único, ó, sem separação A e B, e tivesse aplicando uma força F
e esse conjunto se movimentasse com uma aceleração A. É a mesma coisa, gente. Vejam, as forças internas aqui, ó, elas sumiram, cancelaram. FAB e FBA sumiu. É um par ação e reação. Eles não se anulam quando eu olho o A e o B separado. Mas quando eu olho os dois juntos e transformo isso tudo num corpo só, se é tudo um corpo só, eu consigo anular o FAB e o FBA. Se eu olhar separado, eu não consigo, tá? Eu gosto de olhar separado, A e B, e nunca olhar como um corpo só. Por qual motivo? Porque se vocês voltarem ali na minha pergunta do exercício, qual é a minha pergunta do exercício? A minha pergunta do exercício, na verdade, são duas, né? Eu quero saber a aceleração. Ah, é fácil saber a aceleração. F é igual à soma das massas vezes a aceleração. Aceleração eu tiro fácil. Mas eu quero saber a força interna. Eu quero saber o AB. Com que força o A está empurrando o B? Por isso, eu sempre aplico a lei de Newton nos dois bloquinhos. Por isso, eu sempre caio num sisteminha matemático, que é para poder ter as equações e responder mais de uma pergunta que venha no enunciado do meu exercício, tá? Então, fiz todos os passos aqui da minha etapa. Vou achar a aceleração. Como é que eu acho essa aceleração? F é igual à soma das massas vezes A. Bonito. Eu tenho F, 70. Eu tenho a soma das massas. Volta lá nos dados, ó, vou abaixar a luzinha. Nos dados, a massa do A era 8 e a massa do B era 2. Então, a soma do A com o B é 8 mais 2, que dá 10. Com isso, eu acho a aceleração. 7 metros por segundo ao quadrado. Respondi a aceleração. Mas eu quero o FAB. Para achar o FAB, eu vou voltar na equação do B. Qual era a equação do B mesmo? FAB é igual a MB vezes A. Eu não tenho AB, mas eu tenho a massa do B, que é 2, e eu tenho a aceleração, que é 7. Portanto, a força que o A faz para empurrar o B vale 14 newtons. Aí, se eu quisesse usar a equação do A, daria 14 newtons também? Sim, daria 14 newtons também. Qual é a equação do A? Ela é F menos FBA igual a massa do A vezes a aceleração. O F, ele vale 70. FBA e FAB em módulos são iguais. A massa do A é 8 e a aceleração é 7. Portanto, fazendo as continhas, eu chego à conclusão que o FBA também dá 14 newtons. Tá? É o primeiro exemplo, eu vou fazer mais, não se preocupem. Vou fazer mais desse jeitinho aqui ainda hoje com vocês. Ai, não entendi, perdi alguma informação. Tudo bem, nos próximos exemplos vocês vão pegando o jeito da coisa. Tá? Aí vocês vão ver que resolver exercício de bloquinho é muito fácil. Não é difícil. Mas eu não posso esquecer de olhar para onde está se movimentando. Eu não posso esquecer de desenhar nenhuma força. Eu não posso esquecer de escrever as leis de Newton e olhar para essa lei de Newton pensando em todas as forças que estão envolvidas no movimento. Eu preciso sempre fazer isso, ok? Vou olhar o chat um minutinho, porque eu não sei se vocês falaram alguma coisa aqui ou não. Vocês estão quietinhos aí do outro lado. Posso por outra situação? Vou por mais uma, tá bom? Quem não copiou, todos copiaram. Ícaro disse que pode, olha lá. Se o Ícaro falou que pode, então... Tô podendo, né, Ícaro? Vou pôr aqui mais um probleminha, tá? Vou pôr 3 bloquinhos, gente. Para ver o que acontece. Eu não gostei dessa configuração nova aqui, desse Whiteboard aqui. Gostava mais da antiga, mas ele atualizou e ficou ruim para mim. Então, acostumar. Na superfície, ó,
tá? Uma superfície. Façam os bloquinhos grandes, que é para vocês conseguirem desenhar todas as forças dentro, ok? A, B e C. Usem lápis de cor, usa canetinha, usa caneta colorida, para vocês não se atrapalharem. Vou aplicar uma força F aqui. Eu não vou pôr números, tá? Eu vou só até a física. A matemática eu vou deixar por conta de vocês, ok? Então, não tem números. Se precisar, depois eu ponho números, certo? Tem um bloquinho A, tem um bloquinho B, tem um bloquinho C. E tem uma força F empurrando o C. Se o F empurra o C, o que acontece? O C vai empurrar o B, consequência, o B vai empurrar o A. Então, antes de desenhar as forças, eu vou olhar para que lado o conjunto se movimenta. Ah, eu já sei para que lado esse conjunto se movimenta. Da direita para a esquerda. Esse é o sentido do movimento. Da direita para a esquerda. Portanto, esse conjunto tem uma aceleração para a esquerda. Eu já posso desenhar as forças? Claro. Eu sei que o F empurra o C, vai lá no B, ó. No B. Põe uma bolinha ali, ó. E põe um vetor lá dentro. O C empurra o B. A força está no B, hein? Não está no C. O C empurra o B para a direita. O que o B faz? O B empurra o A. FCB, FBA. Isso são ações. A toda ação existe uma reação. Onde está a reação? Se o C empurra o B empurra o C. Então, no C, tem uma força do B sobre C. Ó o parzinho. C, B, B, C. Precisa ter esse par, tá? E uma em cada bloquinho. Uma no B, uma no C. F do C empurrando o B, F do B empurrando o C. O B empurrou o A. O A empurra o B. A força do A sobre o B. Lembrando que FAB é o mesmo que FBA. Quando eu digo mesmo, é em módulo. O sentido é diferente. Uma é para a esquerda, outra é para a direita. Uma está no a outra está no B. O que mais eu sei? Eu sei que F de B e C em módulo é igual ao F de C em B. Olha, as letrinhas de baixo são iguais. O que muda é a ordem. Tá? Uma é BC, a outra é CB. BC é a força que o B aplicou no C, é uma reação. AB é a força que o A aplicou no B, é uma reação. Tem mais forças no problema? Sim, tem mais forças. Que outras forças tem aí? Aí são forças que não vão entrar na segunda lei de Newton, porque elas não estão na horizontal. Mas eu preciso desenhar? Preciso. Que forças são essas? Peso do A, peso do B e o peso do C. Reação desses pesos lá no centro da Terra. Nem vou desenhar mais, mas eu sei que tem reação no centro da Terra. Tem normal no A? Tem, para cima. O chão aplica uma força no A para cima. O chão aplica uma força no B para cima. O chão aplica uma força no C para cima. Estou desenhando em qualquer lugar, só para lembrar que elas existem. As reações dessas forças estão lá na superfície, estão no chão. Não estou desenhando mais as reações. Então, não estou desenhando mais a Terra com o centro dela, não estou desenhando mais a mesa. Eu fazia isso, ó, lembra? Eu fazia lá a Terra, PA linha, PB linha,
PC', reação. A mesa, normal A, normal B, normal C, reação. Mas eles não vão entrar no problema. Quem entra no problema? Só os bloquinhos. Vamos olhar os bloquinhos separados um a um. Tá bom? Vou começar pelo A, depois eu vou olhar o B, depois eu vou olhar o C. Ok? Nem desenhei como bloquinho. E eu já vou escrever a lei de Newton aqui, ó. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Quantas vezes eu vou escrever essa lei? Eu vou escrever para o A, eu vou escrever para o B e eu vou escrever para o C. Então, eu vou cair num sisteminha matemático de 3 equações. Tá bom? Forças no A. No A tem 3 forças. Vou desenhar as 3, ó. Peso para baixo, normal para cima, e tem a força do B sobre o A. O B está empurrando o A. Tem essas 3 forças. Ignora os outros corpos. Olha só o bloquinho A. Vou pintar ele aqui de amarelo. Nele estão normal, peso e F de BA. Só essas 3 forças no A. Que eu desenho aqui, ó. Normal, FBA, BA. Vamos desenhar agora todas as forças que estão no B. No B eu tenho FAB, FCB, normal e PC. Então, desenhando as forças no B. Peso do B na vertical para baixo. Normal do B para cima. FAB para direita. FCB para esquerda. Só estou desenhando separadinho para saber e não confundir as forças. Agora eu vou olhar para o C. No C tem 4 forças. Quais são as 4 forças no C? Tem o F grandão aqui fora, tem o FBC, força normal e força peso. Então, vamos lá no bloquinho C, desenhar todas essas forças. Peso do C, sumir com aquele negócio, peso do C, força normal do C, FBC e o F grandão. Essas são as 4 forças que estão no C. Vou cancelar as que eu não vou usar. Quais que eu não vou usar nesse caso? Nesse caso, eu não vou usar as verticais, ó. As forças da vertical, de nenhum deles entra no meu problema. Por que a força vertical de nenhum deles entra no meu problema? Porque eles se movimentam apenas na horizontal. De tal forma que, para mim, no bloquinho A, sobrou uma força só. Que força que sobrou no bloquinho A? FBA. Então, a resultante no A é o FBA. Isso é igual a massa de quem? A massa do A vezes a aceleração. Então, eu escrevi aqui do lado direito a força resultante no A. Vou pôr aqui embaixo, eu não tenho hábito de fazer isso, mas eu vou fazer, ó. FBA é a massa do A vezes a aceleração. Eu gosto de pôr direto já no sisteminha. Quem é F resultante no B? No B tem 2 forças, ó. Tem FAB e tem o FCB. Tem essas 2 forças, tá? Como é que eu sei qual é a maior e qual é a menor? Olha o sentido do movimento, gente. O movimento, vai lá na figura inicial, ó. O movimento é para a esquerda. Então, a força que aponta para a esquerda é a maior. Qual que aponta para a esquerda? O FCB. Então, fica FCB menos FAC igual a massa do B vezes a aceleração.
De novo, eu escrevi a força resultante para o B, levando em consideração o que estava no sentido do movimento, então eu escrevi primeiro. O que estava no sentido oposto, eu escrevi depois. Isso é igual a MB vezes A. Faz diferença essa ordem? Se eu poderia ter escrito FAB na frente e FCB depois, negativo, estaria errado, gente. Tá? A que está no sentido do movimento é sempre positiva. A que está no sentido oposto ao movimento é sempre negativa. No bloquinho C, quem é a resultante no bloquinho C? Quem é maior é o F, porque é o F que está começando isso tudo. Então, F é positivo porque está no sentido do movimento. Sentido contrário, F, B, C. Isso é igual a massa do C vezes a aceleração. Então, se eu olhasse a força resultante no C, lembrem-se sempre que a maior é a que está no sentido do movimento, a outra está em sentido contrário, portanto, ela é negativa. Vejam que eu caí num sisteminha matemático, tá? Com quantas equações? Com 3 equações. Como é que eu vou fazer para resolver essas 3 equações? Eu vou somar. Ah, você vai somar tudo? Vou somar tudo. Vejam que aparece um FBA positivo e um F. Peraí que eu comi bola aqui em algum lugar. Aqui comi bola. Escrevi alguma coisa errada aqui. Aqui, ó. Escrevi errado aqui, gente. Tô vendo? Eu não vou cancelar, eu preciso cancelar isso aqui. Tem um errinho ali de escrita. FCB e aqui é FAB. Ó. Tá aqui embaixo, ó. FAB. Tá? Tem um FBA positivo. Tenho um FAB negativo. Portanto, quando eu for somar as minhas equações, letrinhas iguais aqui embaixo, ó, BA a B, um positivo e um negativo, é um par ação e reação, eu posso cancelar. Não vou cancelar em linha cheia, porque eu vou voltar na equação, né, se eu precisar. Vou pôr pontilhadinho aqui. Ó. Outro par ação e reação. FCB, positivo, FBC, negativo. Ó. Mesmas letrinhas. CB, BC. Par ação e ação. Some. Sobrou o que para mim? Sobrou F. Sobrou mais nada, ó, sobrou só o F. E do outro lado da igualdade? Do outro lado da igualdade sobrou MA vezes A, mais MB vezes A, mais MC vezes A. Sobrou tudo isso aqui, ó. MA vezes A, mais MB vezes A, mais MC. Deixa eu arrastar a luzinha. Não dá mais para escrever ali. Mais MC vezes A. Que é o mesmo que eu colocar o A em evidência. Já fiz isso no anterior, né? Coloquei o A em evidência. E escrevi esse F como soma das massas vezes a aceleração. Supondo que eu tenha dado valores. Que valores? F igual a 80 newtons, MA 1, MB 2, MC 7. E eu pergunto para vocês, quanto vale a força do A no B? Quanto vale a força do B no C? Posso perguntar isso para vocês, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é descobrir a aceleração do conjunto. De que maneira? Ah, com essa equação aqui, ó. Tá, mas essa equação veio dessas 3, pelo amor de Deus. Eu não estou perguntando a aceleração. Então, não adianta nada vocês resolverem um exercício e me dizer aceleração se a pergunta não era aceleração, tá? Então, quanto vale o F? O F é 80. Quanto dá a soma das massas? 1 mais 2, 3, com mais 7, 10. Estou fazendo todas as massas darem 10, mas pode ser que nem sempre dê 10, tá? A aceleração é 8. Tá? Achei a aceleração.
Mas não era essa a pergunta. A pergunta é FAB e FBC. Como eu acho FAB e como eu acho FBC? Para achar FAB e para achar FBC, eu preciso ter as equaçõezinhas de cada um dos corpos. Aonde aparece FAB? FAB aparece aqui, por exemplo. Ó. E FBC? FBC aparece aqui. Eu tenho F? Tenho, 80. FBC eu sei? Não. Massa do C? Tá aqui, ó, acabei de dar, é 7. Aceleração? Acabei de calcular, é 8. Então, eu descubro a FBC. Ah, eu quero FAB. Posso voltar lá na primeira, ó. A primeira me dá FAB. Aqui é FAB, ó. FAB ou FBA é a mesma coisa? É a massa do A, que é 1, vezes a aceleração que eu acabei de calcular, que é 8. Por isso que eu falo, acabou a física. A partir do momento que eu caí no sisteminha matemático, acabou a física. Aí virou um problema de matemática. Substituo letras por números e faço contas. Ok? Essa é a segunda situação que eu estou apresentando para vocês de leis de Newton com bloquinhos em contato entre si. Eu segui aquelas etapas que eu falei para vocês? Todas. Desenhei o sentido do movimento, desenhei todas as forças, escrevi a lei de Newton para cada um dos bloquinhos, caí num sisteminha matemático, onde eu resolvi esse sisteminha matemático somando. A partir do momento que eu somei, eu chego na força resultante igual a massa vezes a aceleração. Ou soma das massas vezes a aceleração. Estou dando um tempinho aí para tirar print, para terminar de copiar, e eu vou pôr mais um probleminha, tá? Posso apagar essa luzinha. Já deram print, já copiaram. Depois assisti a aula gravada do ano passado. Tem mais exemplos disso, exemplos com enunciado, pessoal, que facilita a vida de vocês, tá? Vou apagar essa situação, vou colocar uma outra aqui. Então, coloquem aí no caderno de vocês um outro título, que é o título de uma outra força de contato. Então, eu já falei de algumas forças de contato com vocês. Força normal, né? Agora eu vou falar de uma outra força de contato, que nós vamos chamar de força de tração. Quando que vai ter a força de tração? Sempre que tiver um fio inextensível. O que significa um fio inextensível? Um fio que não estica. Ah, vai ter fio que estica? Sim, vai ter fio que estica. Aí eu vou falar de uma força de contato chamada força elástica. Aí não precisa ser fio, pode ser uma mola também, tá? Então, eu sempre vou começar por situações mais simples e depois eu vou para situações mais complicadas. Cada vez eu vou acrescentando mais e mais coisas. Lembrem-se, minha matéria é acumulativa. Quando eu digo acumulativa é porque ela é um acúmulo do ano inteiro, gente. Tudo que eu falei esse ano, eu vou o ano que vem usar, tá? E eu vou no terceiro ano usar de novo. Então, eu vou chegar lá no terceiro ano desenhando vetores, vendo o que eu somo, o que eu subtraio, lembrando da tabelinha de seno e cosseno, lembrando das equações dos movimentos, quando tem aceleração, quando não tem, lembrando das forças que tem nas situações. Eu vou sempre acrescentando mais e mais coisas, tá? Olha a situação que eu vou desenhar para vocês. Por enquanto, eu vou analisar tudo nos mínimos detalhes. Depois eu vou deixando algumas coisinhas de lado, ok? Desenha um bloquinho A. Nós estamos trabalhando com bloquinhos. Longe de um bloquinho B. Desenha eles longe, tá bom? Desenha um longe do outro. Eles têm massa. Vou colocar aqui um valor, tá? Já vou começar com alguns numerozinhos. Massa do A, 3.
massa do B, 1. Aqui. Tem forças atuando sobre ele. Sobre os dois. Ok? Que forças que eu tenho atuando sobre os dois? Peso no A, na vertical para baixo. Peso no B, na vertical para baixo. Reação desses pesos lá no centro da Terra. Ok? Não precisa ficar desenhando isso aqui o tempo todo, mas tem as reações. Tem normal? Tem. Onde está a força normal? A mesa aplica uma força normal no A. A mesa aplica uma força normal no B. Reação dessas forças normais lá na mesa. Então, tem uma reação da normal do A, tem uma reação da normal do B. Isso não entra no problema. Isso está parado. Não tem mais nada aí. Não está na vertical, não tem nada puxando. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um fio. Onde eu vou pôr o fio? Eu vou pôr o fio ligando o A com o B. Isso aqui é um fio, gente, em vermelho. Roxo, sei lá que cor é essa. Certo? Vou pôr aqui uma setinha. Ó. Isso aqui é um fio. É um fio inextensível. Mesmo assim, não tem movimento entre eles. Peguei uma cadeira, coloquei outra cadeira do lado, e uma cadeira. Coloquei outra cadeira do lado. Prendi um fio entre elas, tá? Tá tudo parado. E daí? Não tá acontecendo nada nessa situação. Nada. Não tem nada de novo aí. O que eu vou fazer aqui? Eu vou puxar o B. Quando eu puxo o B, gente, isso entra em movimento, tá? Por que que isso entra em movimento? Porque quando eu puxo o B, vou desenhar a corda aqui, ó. Ó o fio aqui embaixo, ó, grandão, ó. Aqui o fio, ó. Aqui o fio. Quando eu puxo o B, o que o B faz? O B puxa o fio. Então, tem uma força do B puxando esse fio. Essa força que o B faz puxando o fio, nós chamamos de força de tração. Isso é uma ação. A toda ação existe uma reação. Então, eu puxo o B puxa o fio. O que o fio faz? O fio reage. O fio puxa o B para a esquerda. Vejam que eu desenhei aqui uma letra T de tração. Vejam que esse T está menor do que o F, ok? Por que que ele está menor do que o F? Porque esse meu conjunto vai ter um movimento. Para onde há um movimento? O movimento é para a direita. Eu estou puxando o conjunto. Nossa, mas por que que você desenhou o T no bloquinho B para a esquerda? Cabo de guerra, vocês já brincaram de cabo de guerra, né? Uma equipe puxa para um lado, a outra equipe puxa para o outro. Por mais que eu puxe aqui, a outra equipe resiste. Tá? Tem forças do outro lado do fio. Cachorrinho. Meu Deus. Chega. Vem cá. Então, a toda ação, eu tenho uma reação. Tá? Então, se o B puxa o fio puxa o B. Então, tem uma força do fio puxando o B. Eu vou desligar um minutinho o microfone, só para pedir para o meu filho pegar meu cachorrinho aqui, que ele está me atrapalhando. Só um minuto. Pronto, pessoal. Só pedir para o meu filho pegar o cachorrinho. Voltei aqui para a louça. Então, o B puxa o fio puxa o B. E essa força, eu chamei de força de tração e representei pela letra T. Agora, o que acontece?
Quando eu puxo o B puxa o fio puxa o A. Então, tem uma força do fio puxando o A, que é uma tração. Fio puxa o A. Ação. O fio está puxando o A. Se o fio puxa o A, eu tenho uma reação. Tá lá no fio, ó. Se o fio puxa o A puxa o fio. De novo, ó, força de tração. É a letrinha T. Então, eu tenho no bloquinho B uma tração para a esquerda, porque o fio está do lado esquerdo. No A, eu tenho uma tração para a direita, porque o fio está do lado direito. No fio, eu tenho tração para o lado esquerdo e tenho tração para o lado direito. Tá? Vejam que nos meus dados aqui, ó, eu não dei a massa do fio. Se eu não dei a massa do fio, o que vai acontecer? O fio não vai entrar no problema. Então, ó, eu não preciso desenhar o fio aqui embaixo. A terra não entrou no problema, a mesa não entrou no problema. O fio não está entrando. Mas a força de tração está ali, ó, representada. Porque eu preciso desenhar todas as forças do bloquinho, tá? Se no bloquinho tem um fio preso nele, eu vou ter que desenhar a força que o fio está fazendo no bloquinho. Olhando para o bloquinho A, só para o bloquinho A. Quantas forças tem no bloquinho A? Tem 3. Tem a normal para cima. Tem o peso do A para baixo. Deixa eu subir minha luzinha. Diminuir um pouquinho. Opa, um pouquinho. Força normal para cima. Peso do A para baixo. E tem o fio puxando ele. Tração. As forças da vertical, nesse caso, não entram no problema. No B, que forças eu tenho no B? Peso para baixo, normal para cima, a força F que eu estou fazendo para puxar ele e tração para a esquerda. Lembrando que as forças que estão na vertical, não entram nesse problema. Supondo que eu estou puxando com uma força F que vale 80 newtons. Eu posso perguntar a vocês, quanto vale a aceleração? Eu posso perguntar para vocês, quanto vale a força de tração? Que é a força no fio. O que eu fiz? Desenhei o sentido do movimento, desenhei todas as forças. O que está faltando eu fazer? Escrever força resultante igual a massa vezes aceleração. Quantas vezes? 2. Uma para o A, uma para o B. Quem é a força resultante no A? Olha lá no A. No A só tem o A. Opa, apaguei. Ao invés de marca-texto, eu peguei a borracha. No A, eu tenho apenas a tração no sentido do movimento. Então, a resultante no A é tração. Tração igual a massa do A vezes a aceleração. No B, tem 2 forças no B, ó. F e T. Uma para a esquerda e uma para a direita. Vetores de mesma direção em sentidos opostos, eu subtraio. Do maior, eu tiro o menor. Quem é o maior? É o F. É o que está no sentido do movimento. O T está do lado contrário. Então, ele é negativo. Isso é igual a massa do B vezes a aceleração. Caí num sisteminha matemático, que eu vou somar. Quando eu for somar, o que acontece? T positivo, T negativo. Eu cancelo. E se não cancelar? Se não cancelar é porque você fez alguma coisa errada.
Volta lá no desenho. Vê que força você esqueceu de desenhar. Vê se você não colocou sinal errado. Tem que anular, gente. Tem que sobrar para mim o que aqui? F igual MA vezes A mais MB vezes A. Isso é, F igual a soma das massas vezes a aceleração. Agora eu pego os meus dados e jogo aqui. Quando eu pego os meus dados e jogo ali, eu fico com 80 igual. Soma das massas, 4 vezes A. Daqui eu acho a aceleração, que vai dar 20 metros por segundo ao quadrado. Tá, mas eu quero a tração também. Como é que eu acho a tração? Volta em qualquer uma das duas. Tanto faz na equação do A quanto na do B. Mas na do A é mais fácil, né? Tração é a massa do A vezes a aceleração. A massa do A é 3, a aceleração é 20, portanto, a tração vale 60. Com o tempo, vocês vão pegando o jeitinho dessas coisas todas. Vocês vão ver que o segundo exemplo que eu vou desenhar, eu já não vou fazer uma boa parte dessa rabisqueira que está aqui na lousa. Eu vou pulando coisas, né? Eu vou pular, por exemplo, isso aqui, ó. Eu não vou desenhar isso aqui, que eu estou apagando agora, ó. Preciso desenhar isso aqui. Eu não vou desenhar o fio. Não preciso desenhar o fio, tá? Ah, eu também não preciso desenhar esses bloquinhos separados aqui, ó. Não preciso desenhar nada disso, ó. Vê que a minha resolução vai ficando mais curtinha. Ela vai ficando direta, tá? Por quê? Porque eu já sei onde está a reação do peso, eu já sei onde está a reação da normal, eu já sei onde está a reação do T. Eu já sei olhar para os bloquinhos na minha própria figura e ver quem é a força resultante, tá? Então, vai ficar mais simples para vocês. Tudo bem até aqui? O primeiro Mac. Professor, Oi. eu acho que talvez seja errado esse pensamento, mas não seria a mesma coisa que imaginar uma pessoa puxando um bloco de massa igual a A mais B? Sim, o pensamento tá certo. Tá certinho. O problema é que quando você pensa assim, você não consegue descobrir na situação quanto vale a atração. É o mesmo caso. Só que ao invés de eu puxar direto o A com o B, eu pus um fio ali no meio. E mais, essa situação tá bem idealizada, tá? Eu não tenho atrito, eu não tenho a massa do fio, o fio não estica. Mais para frente você vai ver que não é bem assim. Nessas situações idealizadas, o seu pensamento está certíssimo, ok? Se o fio esticasse, a tração ia ser maior? Se o fio esticasse, ia cair força elástica. E força elástica tem a ver com deformação K e X. É outra equação que eu preciso deduzir para vocês. O ano que vem, tá? Envolve outros conceitos, tá ok? Ok. E se enfiar atrito, então piorou. Porque se enfiar atrito, sabe o que pode acontecer? Se eu enfiar atrito, pode ser que esse F não puxe nem o A e nem o B. Dependendo do atrito, quando eu puxar o B, o fio pode arrebentar e não empurrar o A. Isso pode acontecer no nosso dia a dia, sim ou não? Amarra um corpo no outro e tenta puxar. Pode ser que o cabo que esteja aí puxando arrebente. Às vezes um caminhão vai puxar um carro vai puxar outro carro, né? E aí o que acontece quando um carro puxa outro carro? Dependendo da corda, a corda arrebenta no meio do caminho. Eu estou com situações aqui muito idealizadas. Por quê? Porque nós estamos no primeiro ano, nós estamos aprendendo leis de Newton agora. Então, eu estou começando com as situações mais simples possíveis. Certo? Pessoal, posso ir para mais uma situação? Sim ou não? Professor, Oi. agora que você falou da corda arrebentando, quando a corda arrebenta, ela meio que
tem uma força atuando nela quando ela arrebenta, assim, meio. Porque é basicamente o negócio do elástico. Se eu estiver tentando esticar um elástico, ele estourar na minha mão, ele vai voltar e vai bater na minha mão. Sim, vai acontecer isso, mas a gente vai deixar para estudar isso um pouquinho mais para frente. O que acontece nessas situações, tá? Quando arrebenta, quando estoura. Por enquanto, olha, fio entra, entre aspas, no nosso exercício, né? Ele não tem nem massa aí para entrar. Ele é tão idealizado que ele não entrou nem nas nossas equações. Eu nem olhei as forças que estão no fio para poder resolver. Vou pôr uma situação aqui para vocês. Agora eu vou deixar o chat aparecendo. E essa situação, ela é bem legal. Ela é idealizada. Ok, Samuel, depois você assiste o comecinho da aula gravada, tá bom? Nós já aprendemos em movimento circular roldanas. Imaginem vocês que eu tenho aqui uma roldana. Olha, embora eu tenha estudado roldana com vocês, a roldana não vai entrar, tá? No meu exercício. Eu não sei, eu vou usar uma forma pronta aqui. Vamos ver se dá mais certo. Para representar a roldana. Deixa eu apagar esse desenho aqui. Faz de conta que esse círculo aí, ó, que eu acabei de desenhar em azul, que ele é uma roldana. Tá? Vou pôr uma bolinha aqui no meio. Eu não vou nem pôr uma bolinha, vou pôr um triângulozinho aqui, ó. Tem uma roldana. Aqui em cima é o teto. Eu vou pegar um fio, uma corda, e vou passar aqui em volta, ó. Dessa minha roldana. Isso em laranja é uma corda, é um fio. Do lado esquerdo, eu vou pendurar um bloco. Deixa eu pôr de outra cor. Do lado esquerdo, eu vou pendurar um bloco, que eu vou chamar de bloco A. Do lado direito, eu vou pendurar um bloco, que eu vou chamar de B. Ignorem o atrito entre a roldana e a corda. Não tem atrito, tá? Eu pergunto a vocês, isso se movimenta? Sim ou não? O que vocês acham? Quero resposta no chat ou no microfone. Vocês já viram poço em figura, em fotografia? É uma roldana, eu giro, tiro água do poço com um balde. Vocês já viram gente que vai encher laje, usa sisteminhas de roldanas para encher uma laje, subindo concreto. Pessoal, pendurei A e B numa corda. Isso se movimenta? O que eu quero saber é, A puxa o B? B puxa o A? Sim ou não? Não. Quem disse não? Emanuel Gratidão. Emanuel. Por que não? Isso aqui nem é uma Eu vou dar uma balança, né? explicação de por que não aqui, ó. Pode Se A ser, e B não. tiverem a mesma massa, a roldana não se movimenta. Por que, Otávio? Se tiver a mesma massa, não se movimenta. Vai ficar equilibrado, né, professora? Beleza, fica equilibrado. Qual é a condição para isso aí ter movimento? Tem que se aplicar uma força em qualquer um deles. Eles têm que ter massas diferentes, certo? Se a massa do A for maior, o A vai descer, vai puxar a corda, e a corda vai puxar o B. O A vai descer e o B vai subir. Se a massa do B for maior, o B vai descer, vai puxar a corda vai puxar o A. O B desce e o A sobe. Então, para saber nessa situação se esse negócio está em movimento, eu preciso obrigatoriamente saber as massas. Vou dar valores. Massa do A. Isso, a força vai estar na vertical, Ícaro. Agora eu não vou poder cancelar algumas coisas. Beleza? Antes eu cancelava as forças que estavam na vertical. Agora eu não vou cancelar mais. Tá? Massa do A
Vou supor a massa do A. Professora, você tá ficando muito animada, eu tô ficando preocupada. O que foi? Você tá ficando muito animada, eu tô começando a ficar com medo. Ah, não fica não, depois eu vou colocar isso dentro do elevador. E você vai ver que bonito que isso vai Olha, ficar. pelo amor de Deus. Tô brincando. Não, dentro do elevador eu coloco só ano que vem, tá? Esse ano eu não vou judiar de vocês a ponto de colocar isso aqui dentro de um elevador que está subindo retardado e perguntar quanto tempo o bloquinho B demora para chegar no chão, no piso do elevador. Não vou fazer isso, não. Mas eu tenho probleminhas desse tipo, sabe? Colocar isso aqui dentro do elevador, a cabine do elevador subindo, o B descendo, porque ele tem mais massa do que o A. Aí ele vai chegar no chão do elevador, eu quero saber quanto tempo ele demora para chegar no chão do elevador. É lindo esse problema, gente. Por isso que eu falo, minha matéria é acumulativa, tá? Precisa entender bem o que a gente vai falando para poder analisar todas as situações. Vamos supor massa do A, 1 quilo, e massa do B, 9 quilos. Vamos supor isso aqui. Gravidade 10. E eu quero saber a tração. Ó a pergunta. Tração. Não quero saber aceleração. Eu quero saber a tração. Primeira coisa que eu vou fazer, analisar para onde vai ser o movimento. Vou comparar as massas. Massa do B maior do que a massa do A. Se a massa do B é maior do que a massa do A, isso significa que o bloquinho B vai para baixo e o bloquinho A vai subir. Esse é o sentido do movimento. Eles não têm o mesmo sentido para o movimento. Um vai para baixo e o outro vai para cima. Ó, o B indo para baixo. E quando o B vai para baixo, o movimento do A é para cima. Forças na situação. Lembra de 5 etapas? Quais são as etapas? Desenha o sentido do movimento. Depois desenha as forças. Que forças? Tem massa, certo? Se tem massa, tem peso. Onde está o peso? Na vertical, para baixo. Tem peso A, tem peso B. A reação desses pesos está lá no centro da Terra e eu não vou desenhar mais, porque vocês já sabem que tem a Terra, que as reações do peso estão no centro da Terra. Não tem força normal. Ok? Por que não tem força normal, Glaucia? Não tem força normal porque eles não estão em cima de uma mesa. Eles não estão em cima de uma superfície. Se não estão apoiados em nada, não está apoiado em nada, não tem normal. Eles estão pendurados. Então, nada de desenhar força normal aqui. Quem é que está segurando o ar? Pendurando o ar? Imagine isso parado. Se isso está parado, é porque o fio está segurando o ar. O que significa que no ar, o fio aplica uma força para cima. Ah, mas o fio também está pendurando o B. O que significa que no fio, aqui no B, tem uma força para cima. É no B essa força, tá? Vou desenhar ela no B. No B. Ok? E no A. As duas estão para cima, Glaucia. No A, a tração não é para baixo. No B, a tração não é para baixo. Não. Se o fio está na parte de cima, tração para cima. Se o fio está do lado esquerdo, tração para a esquerda. Se o fio está do lado direito, tração para a direita. Tem um fio embaixo, tração para baixo. Para o lado que estiver o fio, vocês vão desenhar a tração. Ah, Glaucia, mas e as reações dessas trações? Onde estão? Estão no fio, gente. Ah, o fio não entra no problema. Não. Mas se eu imaginar, ó, o que está acontecendo? O fio. O B vai descer. Quando o B desce, ele puxa o fio para baixo. Então, tem uma força do B puxando o fio. Ok? O B puxa o fio para baixo. Tá? Ação. Se o B puxa o fio para baixo, o fio puxa o B para cima. Então, esse T que eu desenhei aqui é a reação no fio. Tá? O que mais eu tenho?
O fio puxa o A para cima. Então, o fio vai puxar o A para cima. Se o fio vai puxar o A para cima, o A tenta puxar o fio para baixo. No fio tem duas forças. No fio, as forças estão para baixo. O fio está sustentando o A, o fio está sustentando o B. O A e o B puxam o fio para baixo, mas não conseguem. Imagina paradinho isso, é mais fácil, né? Ó, o A e o B estão tentando puxar o fio para baixo. E por que o A e o B não conseguem puxar o fio para baixo? Porque o fio está suspendendo o A e o B nessa posição. Beleza? Compreenderam o que eu falei? Compreendido? Vou apagar aqui o fio. Por que eu vou apagar o fio? Porque o fio não entra no meu problema. Tá? Desenhei todas as forças. Depois que eu desenhei todas as forças, o que eu vou fazer? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Quantas vezes? 3. 2. Uma para o A e uma para o B. Quem é a força resultante no A? Vamos olhar. No A tem duas forças, certo? No A eu tenho tração para cima e peso do A para baixo. Vetores de mesma direção em sentidos opostos. O maior está no sentido do movimento. Então, eu escrevo ele primeiro. Tração. O peso do A está no sentido oposto. Então, ele vem depois. Ele é negativo. Tração menos PA é igual a massa do A vezes a aceleração. Agora, vamos olhar para o B. Quando a gente olha para o B, o que acontece? No sentido do movimento está PB. PB é para baixo, o movimento do B é para baixo. Então, PB vem primeiro. O T está no sentido oposto, então ele é negativo. PB menos T é igual a MB vezes A. Eu caí num sisteminha matemático. E como é que eu vou resolver esse sisteminha matemático? Somando. Acabou a física. O que vai acontecer quando eu somar? Tem um T positivo, tem um T negativo. O que acontece com eles? Some. Sobra o que para mim? Sobra PB positivo, sobra PA negativo, e do outro lado, MA vezes A mais MB vezes A, que eu vou escrever como soma das massas vezes aceleração. Vai aqui no cantinho esquerdo, ó. PA. Quem é PA? É a massa do A vezes a gravidade. Quanto vale a massa do A? 1. A gravidade, 10. Portanto, o peso do A é 10. Vou trocar aqui por 10. Calcula aqui do lado esquerdo o peso do B. É a massa do B vezes a gravidade. Quanto vale a massa do B? 9. A aceleração da gravidade, 10. O peso do B, portanto, vale 90. Soma das massas, 10. 90 menos 10, 80. 80 é igual a 10A. O A vale 8. Tá, mas minha pergunta não era o A. Qual era a minha pergunta? Tração. O que eu faço para achar tração? Eu volto nas equações. Qual equação que eu vou voltar? Tanto faz. Vou voltar na primeira. T menos PA é MA vezes A. Não tenho T, mas eu tenho PA, é 10. Está calculado aqui, ó. Acabei de calcular. 10. Massa do A está no enunciado, é 1. Aceleração, acabei de calcular, é 8. Portanto, isso daqui vai dar 18 newtons. Olha que bonitinho, gente. O peso do B é 90. E a tração é 18. 90 é maior do que 18. Portanto, o B está descendo, porque a força para baixo é maior do que a força para cima.
Olha a tração no A. É 18, certo? E o peso do A? É 10. 18 é maior do que 10. Portanto, o fio vai puxar o A para cima. Que lindo. Sim ou não? Física é linda, gente. Muito linda. Vou diminuir minha tela um minutinho. Daqui a pouquinho eu volto para a luzinha. Pessoal, eu vou pegar a chamada aqui pela lateral, que vocês estão vendo aqui no Meeting, tá? Estou começando a chamada aqui pelo Adriano, pelo Adriano, não, Adriano. Adriano, depois eu tenho o Andrei, estou indo até a Esther. Da Esther, eu consigo ver que até o João Vitor está presente na aula. A Joana, tudo bem com você, Jo? Espero que você esteja entendendo aí, ó. João Vitor, eu estou indo até o Matheus Alexandre. Espero que a Lívia tenha anotado tudo no caderno. O Léo esteja entendendo. Do Matheus Alexandre, eu estou indo até a Sofis, que anota tudo sempre no caderno, né, Sofis? E estou terminando lá no Titi, a minha chamada, tá certo? Pessoal, com isso, deixa eu voltar aqui minha luzinha. Vou diminuir a luzinha. Eu estou encerrando as nossas aulas de hoje. Na aula de sexta-feira, eu vou fazer mais exemplos, tá? Eu vou pegar na aula de sexta, agora só exemplos, não tem mais assunto novo. Na aula de sexta, eu vou pôr a mesa, um bloquinho, uma roldana e vou pendurar um outro, tá? Ao invés de ser 2 pendurados, eu vou pendurar um e deixar o outro sobre a mesa. E ver o que acontece, tá bom? São várias situações aí possíveis. Posso pôr um bloquinho de cada lado e um em cima da mesa. Aí eu posso ter variáveis infinitas possibilidades. Estou encerrando a gravação. A prova, Ícaro, é depois do feriado do dia 15. É na outra semana, se eu não me engano, a prova. Tá? Deixa eu só olhar aqui no calendário que eu já te digo quando é a prova, ó. Nós estamos em... A prova é acho que é dia 24, a prova. Deixa eu só confirmar se a prova é 17 ou 24. Vou olhar aqui no e-mail de vocês, espera aí, eu estou olhando aqui. Só um minutinho, que eu já digo para vocês certinho a data da prova. Primeiro, MEC. Ela já está pronta, inclusive a prova, já está até aqui para ser disparada para vocês. A prova é no dia 24, tá? Na verdade, é na semana do dia 24. É na semana do dia 22. Tá aqui, ó. Na semana de 22 você está recebendo a prova. Acho que dia 24 você está recebendo a prova. Tá certo? Então tem tempo ainda até a prova. Temos aí 14 dias até a prova. Estou interrompendo a gravação. Pessoal, muito obrigado pela presença na aula.